Não, ele chegou. É assim que funciona. Porque vai quebrar todo o jornal, justo essa. J ABC, oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Macaco é diagnosticado com febre amarela no Zoológico de São Paulo. Prefeitura cobra taxa considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Diadema encontra irregularidades no pátio e lacra empresa sem autorização. E ainda, desabastecimento é normalizado em São Caetano. Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, verão brasileiro. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J+, ABC. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do J+, ABC. E olha, infelizmente abrimos o jornal de hoje com a triste notícia de que o jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boixá morreu no início da tarde de hoje, aos 66 anos, em São Paulo. O jornalista estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto também morreu no acidente. Boixá era apresentador do Jornal da Band e da Rádio Bandeirantes FM e colunista da revista Isto É. Boixá estava dando uma palestra em Campinas, no interior do estado, e retornava a São Paulo nesta segunda. Ele deveria pousar no heliporto da Band, no Morumbi, zona sul da capital paulista. Fica aí, então, os nossos sentimentos à família do jornalista e também do piloto. Mudando de assunto, o Zoológico do Jardim Botânico, em São Paulo, soltaram uma nota de alerta após o macaco do zoológico ser diagnosticado com febre amarela na última sexta-feira, dia 8. Segundo a prefeitura e o governo do estado, o animal está vivo, isolado e sob monitoramento. As gestões estaduais e municipais recomendaram que apenas pessoas imunizadas contra a doença visitem o Jardim Botânico e o Parque Zoológico, né? Após a confirmação do diagnóstico, a gestão municipal iniciou uma força-tarefa para a vacinação dos visitantes e da população do entorno da região, onde a cobertura vacinal da febre amarela é de 60% neste momento. O zoológico é rodeado pelos bairros do Cursino, Jabaquara e Sacomã, em São Paulo, que totalizam uma cobertura média de 53%, com uma população estimada em 600 mil habitantes. O município fará a vacinação por meio de postos volantes e também casa a casa no raio de 300 metros em torno do ponto turístico, distância estimada de alcance de voo do vetor. A febre amarela silvestre é transmitida por mosquitos, como todos nós sabemos. E olha só, e você sabia que moradores de Diadema recebem anualmente, junto com a cobrança do IPTU, uma taxa para ajudar a custear o corpo de bombeiro da cidade? Pois é, no entanto, a cobrança é considerada inconstitucional desde 2017 e os bombeiros alegam que receberam apenas 1/3 do valor arrecadado no ano passado, chamado de taxa de sinistro. A cobrança de combate a incêndio vai junto com o carnê do IPTU. A taxa é cobrada em Diadema desde 2001 no valor de R$ 24,00 para residências e R$ 83,00 para comércios. A prefeitura do município alega que o valor arrecadado vai para a manutenção e compra de equipamentos dos bombeiros. Segundo alguns moradores, eles acabam pagando a taxa por desconhecerem a cobrança. Mas em 2017, o Supremo Tribunal Federal considerou a cobrança inconstitucional. Na decisão, o Supremo diz que a segurança pública e prevenção do combate ao incêndio faz-se no campo da unidade da federação, que é o Estado, que por isso não cabe ao município a criação dessa taxa.
essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi estimada a outros 1.536 casos semelhantes, mas a Prefeitura de Diadema não considera válida no município. Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que o dinheiro não vai direto para os bombeiros e que o valor arrecadado fica em uma conta vinculada à Prefeitura. E o dinheiro é utilizado de acordo com a solicitação do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura diz também que o recurso não é destinado para outras áreas. Muito bem, encerramos dessa forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere. Ensino domiciliar será regulamentado até abril. Proposta da Previdência reduz pensão para dependentes de 100% para 60%. E ainda, acompanhe uma entrevista com o nosso colega, o doutor advogado Antônio Carlos Gogoni, que já está aqui nos estúdios, para falar sobre um assunto de total interesse. Se você quer saber, então não saia daí, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos para Diadema, onde a repórter Isabel Rufino fala ao vivo sobre outra questão relativa à cidade. Desta vez é sobre irregularidades encontradas em uma empresa que foi lacrada. Boa noite, Bel, é com você. O que você conta para a gente? Boa noite, Gil, e boa noite a todos que acompanham J mais ABC. Exatamente isso, a questão é aqui no Pátio de Veículos de Diadema, que desde 2010 é administrado pela Octágono, pela empresa. E o local vem apresentando diversos problemas, que vão desde o aceitamento só em dinheiro para a retirada dos veículos, as taxas muito altas. Além disso, o local não tem mais controle de quantos veículos estão aqui. E, por fim, uma empresa aqui do lado estaria utilizando o terreno para guardar veículos que são apreendidos fora do município de Diadema. Importante a gente ressaltar que, mesmo com o possível fechamento do local, os proprietários ainda podem retirar os veículos que estão aqui. Para a gente finalizar, a Prefeitura de Diadema já está preparando uma licitação para trocar de empresa. No J mais ABC de amanhã, você confere uma reportagem completa sobre este assunto com o posicionamento da Prefeitura de Diadema, com imagens de Hector Alves e Isabel Rufino para o J mais ABC. Legal, muito obrigado, Bel. E a gente fala depois um pouco mais sobre esse assunto. A falta de água persiste no ABC, mas dessa vez foi na cidade de São Caetano do Sul. Quem traz mais informações agora, ao vivo, é a repórter Mariana Fante, que fala ao vivo do Paço Municipal. Boa noite, Mari. Olá, Gil, e todos que acompanham o J+. Olha, Gil, parece que a falta de água não dá trégua no ABC, não é mesmo? Dessa vez foi São Caetano que ficou desabastecido na última sexta e sábado. O motivo, segundo o SAESA, que é a autarquia municipal que cuida do saneamento e abastecimento da cidade, foi o rompimento de uma adutora chamada Cadiriri, que levou a Sabesp a interromper o fornecimento de água para um reparo emergencial. Com isso, os bairros Santo Antônio, Olímpico, Oswaldo Cruz, Santa Paula e Cerâmica ficaram sem água. A previsão era que o fornecimento fosse regularizado até a meia-noite de sexta para sábado, mas o abastecimento foi normalizado por completo apenas às 5 horas da tarde do sábado, do dia 9. É isso, Gil, nós ficamos por aqui, é com você nos estúdios. Tá certo, obrigado, Mari. Então até outra oportunidade. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos conferir aquela entrevista com o Dr. Antônio Carlos Gogoni. Então não sai daí porque a gente volta já já. Muito bem, nós estamos de volta e antes da gente ir diretamente para a nossa sala de entrevistas, onde o Dr. Gogoni já está aqui conosco,
nós vamos acompanhar um VT que fala sobre o tema da nossa entrevista, sobre as mudanças na tal Previdência. Muita coisa acontecendo, mas nós preparamos uma matéria antes. Vamos conferir. Atualmente, o valor da pensão por morte funciona da seguinte forma: se o segurado que morreu já era aposentado, o pensionista passa a receber o mesmo valor que era pago de aposentadoria. Porém, com a proposta de reforma da Previdência, a pensão seria de 60% do benefício, e não mais de 100%. Também existe a possibilidade do segurado não ser aposentado. Atualmente, o INSS calcula a média com os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a morte do segurado. Com a nova proposta, o cálculo será de 60% da média salarial de todos os salários desde julho de 1994, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa sala de entrevistas. Como de costume, toda segunda-feira a gente recebe aqui o nosso companheiro, o nosso parceiro de assuntos jurídicos, Dr. Antônio Carlos Gogoni, que dá o prazer aqui da sua visita. Como vai, Gogoni? Tudo bem? Muito bem. Um pouco entristecido com o passamento do exatamente. Colega de profissão de vocês, aí, o Boechat, que eu estimava muito como profissional, como pessoa. Meus sentimentos à família. Nós também desejamos, na abertura do nosso jornal aqui, os sentimentos da família do Boechat e também do piloto, que também acabou falecendo no acidente. Uma nota muito triste mesmo, mas... Um ano pesado, né, Um ano pesado. Começou muito pesado, muito pesado. Mas enfim, vamos tocar a vida, com certeza, que é o que nos resta. Gogoni, a Previdência está aí na apresentação do projeto para a reforma. O presidente, segundo o vice-presidente, o general Mourão, o presidente tem intenção, assim que ele sair do hospital, se reunir com as forças, com as lideranças e com o presidente do Senado e o presidente também da Câmara, para ver se mais ou menos em agosto o texto já esteja totalmente aprovado. A gente, ao longo das nossas segundas-feiras, aqui a gente tem andado por esse tema, e o tema hoje é sobre aquela aposentadoria, as pensões reduziriam de 100% para 60%. A pensão já é um valor muito pequeno. Reduzir para 60% vai ficar totalmente inviável para quem fica. A vida do pensionista em si, ou do aposentado no Brasil, é uma piada. Pois é. Então, eu sou absolutamente contra que se diminua o que já é pequeno. Existem outras maneiras de mexer na Previdência, claro, cuidar de uma forma um pouco mais cuidadosa. Humana, exatamente. Acurada, é o que eu ia dizer. Todavia, eu não acredito que passe esse tipo de... O Congresso não vai aceitar. Não acredito. Porque isso, inclusive, afeta a economia. Não tenha dúvida. A pessoa que ganha pouco já compra pouco. A pessoa que ganha menos ainda vai comprar menos ainda ou quase nada. Interessante que nós temos dados sobre aqueles empréstimos consignados. Os aposentados são os que mais fazem essa aquisição de empréstimo. A partir do momento que eles passam a receber menos e menos e menos, também vai acabar com isso. E são os que pagam melhor. Claro, entendeu? Porque é descontado, inclusive. Não, e outra, e nas suas obrigações em geral, as pessoas que têm uma renda diminuta são mais conscientes do que podem fazer ou que não podem fazer. E quando assumem uma despesa, são as pessoas que pagam mais corretamente. Você começou aqui a nossa entrevista falando sobre um ano pesado, coisas ruins acontecendo. Será que não falta um pouco de humanidade na cabeça e no coração desses políticos, nessa questão principalmente dos aposentados, enquanto alguns vão mantendo seus privilégios 100%, outros tantos vão morrer de fome daqui a alguns anos? Você veja o erro crasso que a Câmara Federal cometeu. 2 parlamentares aqui da região receberam auxílio mudança.
Sim. E foram reeleitos. Foram reeleitos. Não mudaram. Uhum. Entendeu? Então, R$37 mil cada um. Lembrando que eles recebem 2 vezes, uma para sair e uma para entrar. Uma para entrar, exatamente. Ele não saiu e não entrou. Então ele acumulou esses 2 benefícios. Eles tiveram bom senso em dizer, não sei, acredito que devam cumprir, que eles vão doar, entendeu? Para instituições filantrópicas, alguma coisa nesse sentido. Todavia, aquilo que... O grande problema, Gil, dos nossos políticos é que quando eles assumem um mandato, aliás, quando eles são candidatos, eles são uma pessoa, e quando eles mudam, viram o poder. Viram parlamentares, viram executivos, eles não pensam que são deuses, eles têm certeza. Eles têm certeza. Então eles vivem num mundo completamente à parte. Pois é. Entendeu? Do que a nossa realidade traduz. E a casta de privilégios é muito grande. Muito grande. E em pensar em mexer com esses coitadinhos, pois entendeu? Que já quase não ganham nada, eu sou veementemente contra essa situação. E nós estamos falando, nesse caso, no caso da pensão, imagina aquela viúva que perde, além de perder o companheiro, que às vezes fazia bico. Você sabe disso, todo mundo sabe. Ele não vive só disso. Não consegue viver. Não consegue. Ele vai ser porteiro, ele vai ser vendedor, ele vai ser alguma outra coisa para complementar essa porcaria de pensão que lhe é dada. Isso não vai reduzir? Isso sem dizer o que gastam com remédios. Né? Pois é. Pois é. Que a indústria farmacêutica no Brasil... É um absurdo. Trilhardária e fica aí... A saúde no Brasil é uma calamidade. Pois é. A indústria farmacêutica, nem se fala, é uma coisa horrorosa de os que ganham dinheiro. E dá para baratear. Em vez do governo pensar em diminuir os proventos desse pessoal, eles deveriam pensar em quebrar alguns monopólios, entendeu? De remédios e patentes, e diminuir o valor, ou até, pensando de uma forma até utópica, até quase zero e o governo subsidiar. Eu queria aproveitar, se a gente tiver mais um tempinho, para estender também a questão dos professores, que é outra classe que vai se prejudicar muito com esse novo texto. Eu tenho que se aposentar com 65 anos, lembrando que o professor trabalha dia e noite, porque tem que corrigir. Existe um estudo que diz que um professor chega a atender 250 alunos. Só para ilustrar, eu fiz um inventário do pai de uma professora e para efeitos de benefício de gratuidade processual, eu requeria a justiça gratuita e vi o olerite lá. 35 anos de magistério, R$4 mil por mês. Pois é. Isso é, no mínimo, ridículo. Não, uma pessoa que se dedica a lecionar, entendeu? Para poder formar o cidadão, depois de 35 anos, ela tem que continuar trabalhando por conta do auxílio permanência, que também é irrisório, R$4 mil por mês. E um outro detalhe, os professores em geral, que o sindicato briga muito, o número de afastamentos, assim como policiais, o número de afastamento por problemas psicológicos é gigantesco. Existe um desgaste emocional muito grande, tanto para professor como para policial. Ah, mas o policial enfrenta bandido. Você sabe o que é uma sala de aula de adolescentes numa escola pública na periferia de São Paulo? Então, está na hora de repensar muito sobre isso. Eu acho, inclusive, que dependendo do local, o professor teria que ganhar adicional de periculosidade. Pô, eles levam tiro, tem bala perdida. No Rio de Janeiro, o professor tem que fazer treinamento com criança para se proteger de bala perdida. O Rio é um caso à parte, né? Mas não podia chegar. Não podia chegar a esse ponto. A esse ponto. Bom, não, e não precisa ir muito longe. Nós temos aqui um exemplo, eu conheço também cliente meu, professora, uma outra cliente professora, aqui no Celso Gama. Tem medo de dar aula. Pois é. E uma região, Vila Assunção, uma região boa aqui de Santo André. Fica então uma pergunta para que o senhor e a senhora de casa reflitam junto com o Dr. Gogoni para a nossa próxima entrevista. Será que esse texto também vai ser revisto para juízes, generais do Exército que deixam aposentadorias milionárias para suas filhas, políticos
que com 2 mandatos se aposentam e aí resolvem sair do país até porque podem. Podem. Estão aposentados. Exatamente. Com 100% do valor adquirido. Ex-presidentes com uma aposentadoria gorda e com todos os privilégios basta que podem dizer, levar. que a filha da ex-presidente Dilma Rousseff devolveu 6 carros. 6 carros de luxo. Olha que absurdo. 6. Não estou falando nenhum nem 2. Aliás, ela nem poderia usufruir desse benefício. A mãe poderia, como ex-presidente, entendeu? Sim. Não vamos questionar aqui o mandato dela, né? Mas poderia usar. Tem o privilégio disso. Agora, magistrados, já vou te adiantar, não podem mexer nos vencimentos. Entendeu? Como diria o ministro Magri, famoso ministro Magri, imexível. Imexível. Usando o português mais incorreto do mundo, mas tocando o dedo na ferida, né? E o próprio ex-presidente Lula, que está preso, tem direito a carro. Sim, preso ele tem direito a carro, secretário de segurança. Não, e mais, Fernando Henrique Cardoso queria ainda implementar, através do partido dele, os senadores sem voto, entendeu? Mas ganhando. Bom, está na hora de rever todas essas políticas erradas. Dinheiro de benefícios que são dados sem precisar, aposentadorias com determinados privilégios que poderiam sustentar milhares de aposentados. Gogoni, fique então para a semana que vem. Vamos tentar explorar um pouco mais, porque por meio da injustiça que está sendo aplicada, talvez se o povo ficar sabendo cada vez mais, a gente pode resolver esse problema. Político tem medo de povo na rua fazendo manifestação. Enquanto nós não acordarmos, tivermos um pouco de sangue de argentino que vai para a rua e faz panelaço, nós depusemos aí uma presidente da República. Pois é, muita força. Gogoni, eu só tenho lhe agradecer mais uma vez. Não seja por isso, João. Você já está convidado, aliás, você está escalado. Muito obrigado. Para segunda-feira que vem voltar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Será um prazer. Muito obrigado, viu, Gogoni? Boa semana para você. A satisfação é minha. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos dessa forma mais um bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere. Beber água direto de bicas ainda é tradição no ABC? Mega Sena acumula novamente e ainda temos os resultados da 6ª rodada do Paulistão. Então não sai daí porque a gente volta já já. Muito bem, nós estamos de volta e eu quero aproveitar para fazer a seguinte pergunta. Alguma vez você já bebeu água direto da bica, poço artesiano ou até mesmo de Minas? Mas você sabia que até hoje muita gente prefere tomar água direto desses locais do que comprar em algum estabelecimento por acreditar que essa água é mais saudável? A nossa repórter Isabel Rufino foi até um desses pontos e conta tudo pra gente. Vamos ver aqui. Seja para tomar um gole rápido de água ou para encher galões, a população do ABC ainda preza por ir até as bicas espalhadas pelas cidades. Eu venho buscar água aqui porque a água é muito cara, então a gente não tem dinheiro toda hora para comprar água. Porque é mais limpinha, né? Tem um gosto diferente, mais saudável, né? Porque no mercado é muito caro. E aqui ela é saudável, a mesma coisa que você compra nessas lojas que vendem água. Na região, diversas cidades contam com locais como este, que reúnem diariamente um grande público, principalmente em dias quentes como hoje. Entre as cidades do ABC, Santo André conta com 55 poços artesianos. São Bernardo revitalizou a Fonte Independência, que tem 24 torneiras. E São Caetano conta com 11 bicas e 7 poços artesianos. Pois é, essa atitude acaba sendo passada de geração por geração. Mas olha só, agora o assunto é futebol. Mais uma vez a bola rolou solta pelos gramados aqui no estado de São Paulo, pelo Paulistão. Hora da nossa coluna esportiva no J+, dessa segunda-feira.
Mesmo em luto no futebol brasileiro, a sexta rodada do Paulistão agitou esse final de semana. Confira comigo aqui no telão a participação de alguns times nesta rodada. Vamos lá para a primeira tabela. O Santos ganhou assim aos 49 minutos do Mirassol sábado lá no Pacaembu. O Santos segue líder isolado do seu grupo, o Grupo A, agora com 15 pontos. E volta a campo na próxima terça-feira, amanhã, mas pela Copa Sul-Americana, onde enfrenta fora de casa o River Plate do Uruguai. Vamos então para outra tabela, virando. A Ponte Preta ganhou do São Paulo por 1-0 lá em Campinas no sábado. E o São Caetano, aqui no ABC, no Anacleto Campanella, perdeu mais uma, dessa vez para o Oeste, por 3-1. O São Paulo, mesmo com esse perde e ganha, ainda é o líder do seu grupo, o Grupo D, com 9 pontos. E volta a campo na próxima quarta-feira, dia 13, jogando em casa pela Libertadores contra o Talleres. E o São Caetano, numa situação muito delicada, segue lanterna do Grupo A com apenas 3 pontos. Vale ressaltar que o Azulão ainda não venceu no Paulistão. Vamos então para outra tabela. A última, o Novo Horizontino ganhou do Corinthians ontem à tarde e o Palmeiras logo mais às 8 da noite no Pacaembu enfrenta o Bragantino. Como vimos, outro time que não se deu bem nesse final de semana foi o Corinthians. Depois dessa rodada e dessa derrota, o Timão segue em terceiro lugar do seu grupo, o Grupo C, com 7 pontos. O time do Parque São Jorge volta a campo quinta-feira, dia 14, pela Sul-Americana, jogando na Arena Corinthians contra o Racing. Já a 7ª rodada do Paulistão, só na sexta-feira vai ter início. É isso aí. Mas se você quiser uma análise bem mais completa sobre a jornada esportiva desse final de semana, logo mais, a partir das 8 da noite, tem o programa Futebol Mais Debate, com o comando da bancada de Luiz Henrique Gurian e com comentários de Carlos Carreiras, além de grandes e renomados convidados. No Futebol Mais Debate tem muita discussão, análises e comentários sobre os principais lances da rodada. E você, amigo telespectador, claro, não ficará fora dessa não, pois tem muitos prêmios para quem participar do Futebol Mais Debate dessa segundona. Então, está feito o convite, anote aí na sua agenda, logo mais às 8 da noite, Futebol Mais Debate, o melhor e mais completo programa esportivo da região. Muito bem, essas foram as informações de hoje em nossa coluna esportiva do J Mais ABC. O J Mais ABC desta segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, triste para o jornalismo, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, a reprise acontece à 00:30 e também às 6:30 da manhã. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã às 6 da tarde com a apresentação do Darcio Arruda.